Vamos abrir a escritura em Gálatas capítulo 5. Vamos hoje dar continuidade aos ensinamentos dessa carta, a partir do versículo 5 em diante. Aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Queria dizer, a carta de Paulo aos Gálatas é uma carta 100% comprometida com a verdade de Deus. Uma carta que inclusive foi escrita com o intuito de mostrar às pessoas, de revelar às pessoas o que é a verdade de Deus na pessoa do seu filho, que é Jesus Cristo. Isso porque claramente essa carta vai opor a lei a Cristo. De um lado o Cristo, do outro lado a lei. Isso em razão do esforço e também do fato de os judaizantes do tempo de Cristo querer trazer para o Novo Testamento a lei enquanto um elemento, enquanto um instrumento de Deus, seja para a salvação, seja para a santificação. Paulo então escreveu essa carta para rebater esse falso entendimento da verdade. E quando nós chegamos então aqui em Gálatas capítulo 5, depois que o apóstolo já falou acerca da lei, demonstrando a sua importância no seu tempo, demonstrando que a lei teve sim o seu valor, mas na dispensação própria dela, que foi a dispensação da lei, demonstrando qual é a razão da lei, qual é a função da lei, demonstrando como que quando vem Cristo, a lei é tirada de contexto. Então agora ele chega naquele momento em que ele vai nos apontar um caminho. Ou seja, uma vez que se retira de contexto a lei de Deus da vida para com Deus, então é preciso que se aponte um caminho seguro, porque afinal, a despeito da lei escrita, é certo que o povo de Deus sempre esteve e deve estar comprometido com a obediência, com a fidelidade ao nosso Deus. Ou seja, não é o fato de se pregar que não há na nova aliança uma lei chamada lei moral escrita, é que não deve os filhos de Deus ter obediência a Deus. Não significa que estão desprovidos de qualquer lei interior que seja. Então o apóstolo Paulo passa, a partir de então, no capítulo 5 em diante, a nos mostrar qual é o caminho que nós devemos seguir, uma vez que nós não trazemos do bojo do Antigo Testamento a lei escrita como norma de conduta. Ele diz assim, então, no versículo 5, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que procede da fé. Observe, os irmãos, que no versículo 6 ele traz uma explicação. Por um lado ele diz, nós, pelo Espírito, versículo 5, aguardamos a esperança da justiça que procede da fé. Ou seja, os cristãos, no Novo Testamento, eles possuem uma esperança. A esperança de que seja trabalhada neles uma justiça que seja o produto da fé e não o produto das obras. Aí claramente se vê aqui uma dicotomia de dois tipos de justiça. Ao longo de toda a Bíblia, nós vamos encontrar sempre dois tipos de justiça que caminham paralelamente ao longo de toda a história bíblica. Desde Gênesis capítulo 3, quando é dito que quando o homem comeu do fruto proibido, e ali ele se tornou então em natureza um pecador, o que foi que ele fez? Logo, ele providenciou para si vestes de folhas de figueira. Aquelas vestes de folha de figueira são símbolo de justiça. Ou melhor, as vestes na Bíblia representam a justiça. Uma vez que foi o homem quem colheu aquelas folhas e ele próprio fez para si vestes, então logo nós temos aí o primeiro tipo. Aquele que fala de uma justiça feita pelo homem. É a justiça que o próprio homem constrói com a sua mão. Então quando Adão e Eva tomaram aquelas folhas e fizeram vestes para si, ali nós podemos já vislumbrar desde o princípio essa inclinação, essa tendência do homem de fazer para si, de promover para si, mediante o seu trabalho, mediante a sua indústria, produzir para si uma justiça, que é chamada de justiça humana. Aquela de que diz Isaías no seu livro, que a justiça do homem, ela é como trapo de imundícia. Ou seja, para Deus, a justiça humana, ela não passa de uma tentativa de iludir o próprio Deus.